Meu nome é Antônio José Figueiredo N. E eu estou aqui gravando o, o vídeo de número 89 de uma série que eu estou apresentando no YouTube, no canal N. Telecom. Bom, eu estou numa série abordando o Segment Routing. Já falei do Segment Routing sem engenharia de tráfego, eu já falei o que tinha de falar, não? Tem quatro gravações que eu acho que cobriu o suficiente. Agora eu vou falar sobre o Segment Routing com engenharia de tráfego. Mas antes disso, eu quero deixar claro para vocês o que é engenharia de tráfego e como é engenharia de tráfego no MPLS-TE. Porque eles estão ainda discutindo como vai ser a engenharia de tráfego no Segment Routing, né? Porque o modelo do MPLS-TE foi considerado sofisticado, complexo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma lição completa do que é engenharia de tráfego. Então eu vou apresentar isso, que fica como conhecimento para vocês, porque o MPLS-TE não morreu ainda tão completamente, não, ainda está sendo usado, né? E além disso é a base que vocês vão criar para entender posteriormente o Segment Routing com TE. Muito bem. Eu vou dar aqui uma ideia, depois eu boto em termos mais concretos, né, do que é Segment Routing. Né? É o seguinte, tem uma rede. Né? O gerente da rede lá, o supervisor, o dono lá da rede, né, ele quer colocar parâmetros, né, diferentes, mas operacionais na rede. Então, o que ele faz? Ele vai, através de protocolos e de ações pessoais dele, ele coloca nos roteadores da rede, uma rede IP, né, basicamente, para começar. E insere nos roteadores ali uma série de informações. Apesar de que o próprio roteador pode gerar algum tipo de informação, mas basicamente é colocado pessoalmente ali, né? Coisa do tipo custo, delay, enfim, parâmetros, né? para uso da rede. Bom, depois, um protocolo de roteamento alterados para que ele cubra engenharia de tráfego. Eu estou falando agora do MPLS. Mas essa ideia, essa explicação vai valer também para Segment Routing. Então, um protocolo de roteamento passa por esses roteadores todos, né? Inunda a rede, né? E ele já estava antes captando as informações de roteamento para criar as árvores SPF dos roteadores, né? Que é o objetivo do protocolo IGP, do SPF e DSS. Mas agora tem mais alguma coisa. Também vai ter de captar as informações de engenharia de tráfego que foram colocadas ali. Quer dizer, esse protocolo vai captar e vai levar a rede toda, particularmente para os PEs, ou seja, os roteadores de borda, porque os circuitos vão certamente iniciar e acabar ali, nas bordas. Né? E, bom, e essa informação
nas bordas, nos roteadores de borda, são guardadas de uma base de dados chamada TED, que é Traffic Engineering Database. E fica lá. Bom, um determinado usuário... Aqui, isso não está bom. Um determinado usuário pretende criar um circuito, no caso do MPLS, um LSP, né, usando aqueles parâmetros ali, que estão ali. Né? Então, o que ele faz? Ele define o que ele quer. Define o que ele quer em termos de parâmetros, né? E insere isso no roteador, que vai ser a origem, o início do LSP. Insere o que ele quer ali, certo? Ele pode, na realidade, ele pode inserir no roteador ou no processador que fica com esse, que é colocado com esse objetivo, que se chama PCE, que é Path de caminho, né? Computation Element. PCE, melhor dizendo. Muito bem. Então, esse processador está equipado com algoritmo. O algoritmo mais usado para isso aí agora chama-se Constrained SPF. Que é o tipo SPF, mas constrained. O que é constrained? É que foram colocadas algumas imposições, algumas condições que tem de cumprir. Coisa que no original não tem. Faz aquela coisa básica lá e pronto. Aí não, eu vou botar condições. Tudo bem, vai fazer, mas vai ter de cumprir essa condição que eu estou querendo. Né? E de onde é que tira essas condições? Da TED, que está com as informações de toda a rede. Tá? Então, esse CSPF, né, que constrange o SPF, ele vai agir nesse processador e vai bater uma coisa contra a outra. Ou seja, a usuário quer um delay de tanto. É possível? Vamos ver. Tá, ok. E aí ele tudo que é possível, né? Batendo uma coisa contra a outra. Quando alguma coisa não dá, o usuário é notificado e ele decide se ele aceita essa, digamos, essa limitação ao fazer o circuito, né? Porque as informações lá da TED não são capazes de fazer aquilo exatamente como ele quer. Enfim, disso resulta uma descrição de um LSP com parâmetros de tráfego, engenharia de tráfego, resultante dessa comparação. Tá? Muito bem. Agora, então já está... Aí esse algoritmo define a rota, né? Ou seja, isso vai ser feito saindo do roteador tal, quer dizer, relaciona a sequência de roteadores que vão ter de ser passagem, né, para que aquele circuito exista. No caso, então, do MPLS, entra, então, nessa hora a sinalização. A sinalização, o que ela faz? Ela tem esse caminho já definido, ela estabelece esse caminho na rede através de labels. O MPLS é baseado em label, né?
Então, o caminho fica, com base em label, fica pronto lá. Então, tá pronto. Agora, quando quer transmitir nesse circuito, é só entrar no início do caminho certo, a partir com o label certo. E aí os labels vão trocando, vão passando, fazendo swaps, né? Swapping, e o quadro datagrama vai seguindo e vai chegar no destino, que é o roteador de borda final. Então é isso aí, basicamente, o que chama de engenharia de tráfego, né? Agora vamos ver como é que isso é feito. Bom, deixa eu acrescentar mais uma coisa. Isso é feito, como foi na explicação que eu dei sobre uma situação parecida, análoga, né? Com a aula passada, com o segmento router, né? Sem que ele seja eliminada o roteamento básico, ou seja, aquelas árvores SPF que o OSPF e SS cria quando está em rede P, o MPLS LDP, aqui também vai ser criado, né? Porque ela vai complementar a operação do CSPF. A ideia é simples. Bom, quando o CSPF analisa, compara, né, ela percebe que tem links ali que não satisfazem. Que é um retardo até tanto. Tem links ali, nesse caminho que foi traçado, que é maior que, tem um retardo maior que esse que foi especificado. Então, o que o SPF sai? Tira esse link fora. Então, todos os links que não satisfazem são tirados fora. Limpou a rede, aí o que faz? Aí aplica o SPF comum ali. Entendeu? Quer dizer, vai resultar um caminho, né? Que, tirando os links que não satisfazem determinados parâmetros lá, né? Mas que restou ali uma rede lá, aí aplicando nesta rede o SPF comum. Vai sair, então, um LSP dali. E esse é o LSP que vai valer. Porque ele já foi filtrado, né? O que não batia com ele saiu fora, né? Então é preciso que o SPF comum corra em paralelo à extensão dele para TE, tá certo? Foi a mesma coisa que eu mostrei ontem também no segmento router. O segmento router também tinha, quem assistiu viu, o quadro básico do SPF. E do lado, lá no caso eram dois, no caso eram os quadros, os dois quadros específicos de segmento router. Lá também não dispensa o SPF básico, ele corre em paralelo, tá certo? Eu expliquei ontem, quem quiser pega, assiste lá, dá uma olhada de novo e verifica isso aí. Então, vou mostrar aqui como é que é isso aí. Mesma coisa que eu expliquei antes. Isso aqui é o cabeçalho do SPF V2. Eu continuo fazendo o que eu fiz com o segmento router.
Porque tem três opções, tem diferença. Tentar fazer os três ao mesmo tempo dá uma confusão, entendeu? Eu tentei, não deu certo. Eu falei, bom, eu vou me concentrar no OSPF, que é o mais sedimentado, e quem entender isso aqui com facilidade vai entender os dois outros. Que dois outros? O SPF V3 e o ISS. Porque modificar algumas coisinhas. É só comparar, pega RFC, uma literatura na internet, né? E vai ver isso. Né? Aqui é o cabeçalho do pacote, porque o quadro SPF ele é composto por pacotes, alguns tipos de pacotes. Né? Nesse caso aqui, o pacote que vai ser usado, esse pacote é praticamente usado em tudo. O pacote LSU, esse pacote chama Link State Eu esqueci aqui esse U do LSU, Link State. Daqui a pouco eu lembro e coloco aqui, certo? Muito bem. Esse aqui é comum tanto ao SPF tradicional, que vai permanecer aqui. Então eu vou fazer assim. Ó. Aqui está o SPF tradicional. Bom, dentro desse pacote, existem outros pacotes de nível menor, que são chamados LSAs, Link State Advertisement. Lembrei? Link State Update, tá? LSU. Aqui embaixo, então, estão os LSAs. As LSAs estão dentro. Isso aqui tudo é um engolindo o outro. Tá? O peixe vai comer num, vai comer, tá todo, o penalzinho está na barriga, vai. Porque isso aqui está dentro disso aqui. E isso aqui está dentro disso aqui. Então, é o LSA. Link State Advertisement. Link State Advertisement. Não? Essas LSAs que são responsáveis por propagar as informações. No caso do SPF V2, são dois, só ele, V3 e ISS não, eles param aqui, porque na realidade existem outros campos aqui, outros tipos de informação também que iriam dentro da LSA, que são os TLVs e os sub-TLVs. Tá? Acontece que no caso do SPF V2 não tem esses campos complementares. Acaba aqui. A própria LSA ou as próprias LSAs se encarregam de fazer todo o serviço. Fica contido nas LSAs todas as informações necessárias para rotear, para gerar as árvores
OS, OS, SPF, as SPF em todos os roteadores que alcança todos os demais. Não é isso? E esse é o objetivo dos protocolos IGP, o SPF e SS. Isso eu tinha explicado ontem, tá certo? E fica por aqui, esse aqui. Agora, aqui do lado, tem de ser colocado agora. Isso aqui não tem nada com tráfego engineering, a engenharia de tráfego. Então, eu preciso botar aqui a engenharia de tráfego. Tá? Bom, aí é o seguinte. A LSA aqui vai se chamar TE. Deixa eu explicar aqui. Porque é o seguinte, repara que isso aqui é para roteamento. Isso aqui faz o roteamento, tá certo? Essa parte aqui não tem informações úteis, mas não especificamente para roteamento. Certo? Para o roteamento, o roteamento não enxerga, então elas são opacas para o roteamento. Então, aqui existe as LSAs opacas. Vou colocar aqui. Está dando para ler? Mais ou menos. Advertisement. Se vocês quiserem, vão anotando, né? À medida que eu vou falando, porque realmente essa parte do quadro aqui, ele, pela iluminação, eu, apesar de dar aula, assim, eu sou um zero à esquerda em aplicativo. Eu tenho raiva, eu não gosto de celular, eu não gosto de modernidade, não. Eu sou do interiorano, entendeu? Eu gosto de coisa do interior, mas o miolo da rede faz parte da minha profissão. Então eu estudo, né? Estudo rede, eu não estudo aplicativo, eu não gosto de aplicativo. Bom, então aqui são as vezes opacas. Então tem a tipo tipo 11. Tipo 10. Isso eu falei ontem também, mas eu estou repetindo porque precisa consolidar, isso é importante, né? E tipo 9. Essas foram criadas, essas três tipos de LSA opaca. Isso daqui, o escopo, é o AS. Autonomous System. Ela tem um escopo maior, ela alcança toda. E de SA em SA, ela atinge a rede toda, né? O tipo 10, o escopo,
é área. Área do SPF, área de roteamento, né? Muito bem. Então, ela abrange apenas uma área. Ela não sai dos limites, essas LSAs aqui, elas não saem dos limites de uma área, certo? E o tipo 9 é do escopo de um link mais a subrede ligada a ele. Então, é mais restrito o escopo, quer dizer, a hora de alcance, né? Mais restrito. Só diz respeito apenas ao link e a subrede que está ligada naquele link, né? Exatamente. Muito bem. Então, para o SPF, para o SPF-TE e para Segment Route, né? TE não, Segment Route comum mesmo, que já é uma aplicação, foi escolhida essa aqui, tipo 10, tá certo? Então, vamos lá. Então, o SPF, o IGP de um modo geral, mas o IGP TE, estou entendendo que o IGP-TE é o quê? É o SPF 2, o SPF 3 e ISS-TE. Né? E mais segmento router. Mesmo sem TE. Então, esse grupo aqui é a LSA opaca, tipo 10. Ou seja, é limitada à área de alcance de uma área de roteamento GP, certo? Muito bem. Acontece que isso aqui não são LSAs, são tipos de LSAs. Então, vão ser criados, já foram criadas algumas coisinhas aqui, de LSAs dentro desses tipos. Então, nessa LSA tipo 10, foi criada, deixa eu escrever aqui, foi criada a Traffic Engineering LSA. E foi tipo 1. Tipo 1. Então, aqui é o tipo da LSA, esse aqui é o tipo da LSA opaca, né? Então, essa LSA aqui, ela aparece no quadro, no formato do quadro, ela é 10 no tipo
opaco, entendeu? E ele é 1 no tipo de LSA dentro da 10, entendeu? Então é tipo 1, vou botar TE LSA. Traffic Engineering LSA. Então é essa que está aqui, ó. Então, dentro desse pacote LSU Leak State Update, vão as LSAs do tipo 1, TLSA. Aqui tem TLV, tá certo? Vou apagar aqui, quem quiser anotar, anota lá no tempo aí. Ok? Já dá para apagar. Então aqui, para essa LSA, foram criados 2 TLVs, chamado Top TLVs. O Top TLVs é quando esse TLV é um guarda-chuva que tem coisas por baixo, entendeu? O significado está embaixo, ela simplesmente é um guarda-chuva para absorver as de baixo e ela fica dentro da outra. Ou seja, essa aqui, aqui foi o router address. Route address, TLV. Que é top TLV. O top TLV é classificada como top, ou seja, ela tem um nível mais alto do que as TLVs que não são top. Essa tem uma equivalência tipo sub-TLV, entendeu? Elas têm uma importância menor, uma abrangência menor. Isso aqui, eu vou escrever aqui depois do tipo. Tipo, aliás, não vou. Tipo 1. Então você vê, esse negócio de 1, 2 vai aparecer várias vezes. Então, uma LSA opaca, uma TLSA, tá? Ela contém essa aqui é tipo 1, tá? Olha, tipo 1 do 10. Quer dizer, dentre as LSAs tipo 10, tipo, foi criado a TLSA, que é o tipo 1 do 10 aqui, entendeu? Agora, esse TLSA tem o TLV, chamado de Router Address TLV. Essa é tipo 1. Esse 1 aqui não tem nada a ver com esse. Está num nível, esse aqui está no outro. Quer dizer, uma TE-LSA tipo 1, classe desse de 10,
tipo 1 leva dentro de si um route address TLV que é tipo 1. TLV tipo 1, isso aqui é LSA tipo 1, tá certo? É diferente. E estou aproveitando esse espaço vazio e estou avançando para lá. E o link TLV. Esse aqui é o tipo 2. 1, 2. Tipo 2. Muito bem. Então são esses. Agora, o route address, ele é simplesmente o endereço bom, esse TLV que é o top TLV, top level. Esses dois são top level. Né? O route address TLV é muito simples. É o endereço IP loopback, desse loopback do roteador que emite esse quadro. O roteador que está mandando esse quadro, ele manda no route address TLV, tipo 1, manda a sua identificação. Mas tem lugar que diz que esses dois não vão juntos. Ou vai um ou vai outro. Mas eu achei literatura, inclusive no IA, né? Porque a gente entra no Google, o Google vai no IA e responde para a gente. É uma sopa, né? Agora não precisa nem estudar, né? Essa pergunta ele responde. Né? Apesar que tem que estar esperto ali para pegar a resposta certa. Então, de um jeito ou de outro, isso aqui é o endereço loopback do roteador que emite esse quadro aqui, certo? E o link TLV, o objetivo dele é descrever todos os links da rede. Isso aqui é enorme, entendeu? E esse link TLV, eu vou até separar aqui que fica melhor. O link TLV 2, ele contém sub-TLVs, certo? Então, tem aqui sub-TLVs. Eu vou relacionar esses sub-TLVs. É importante. Certo? Anota o que for preciso aí, porque eu vou apagar coisas aqui. Muito bem, deixa eu apagar alguma coisa aqui para... Dá para deixar aqui. Vocês lembram que eu falei no começo que, quando eu descrevi de modo amplo o que era engenharia de tráfego, no caso do MPLS, que um sub-TLV, que é um dos sub-TLVs aqui, o link TLV, é que ao percorrer a rede, a inundar a rede, vai pegando de cada roteador as características dos links desse roteador, né? Que
certamente, ou foi colocado automaticamente, ou o supervisor da rede incluiu lá, vai pegar isso tudo e vai levar para os roteadores de borda, né, para alimentar a TED, né, aquela Traffic Engineering Database, né, que vai ser a referência para a criação dos LSPs que atende aqueles parâmetros, né? Eu vou apagar aqui também, senão não vai dar. Mas já anotaram, não? Já. Então eu vou entrar nesse subentendimento agora aqui. Vou relacionar eles aqui. Bom, agora deixa eu pegar aqui que não há memória para aguentar isso aqui. O que eu vou falar e escrever aqui se encontra na RFC 3630. Então, quem quiser se aprofundar mais, conferir, inclusive, procura essa RFC aqui. Bom, link type, primeira coisa que vai. Para identificar, não? Link ID. Aqui, esse aqui é o 10, tá? E esse aqui é 1. Mas, tem lugar que bota isso aqui sendo o tipo de LSA, aquela TLSA, tipo 1. Mas eu já vi lugar que coloca esse tipo aqui, esse link ID, sendo o número do TLV. Então seria 2. Então vocês fiquem atentos aí, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, bem confuso. Esse é tanto 1, 2 que tem lá que confunde. Né? E local interface ID. Ou seja, porque o link sai de um roteador e vai para outro, né? Isso aqui é a identificação da interface do link que sai do roteador, de um roteador, que vai para o outro. E aqui, remote interface ID. Ou seja,
a identificação da interface desse link no roteador vizinho, no próximo. Você sai daqui, vai lá. Primeiro é a daqui, depois o de lá, tá certo? Remoto. Cinco. Traffic. Engineering. Métrica. Métrica quer dizer valor aqui, não é? Então, porque lá naquele quadro de lá, a parte de lá, onde o LSA tinha tudo, a LSA também continha lá a métrica para fins de roteamento. Precisa saber a métrica, né? Porque a métrica é feita em função dos valores de custo. Então, claro que eu tenho que saber os custos de tudo, né? Mas, independente daqueles, o supervisor inclui também uma métrica, um valor de métrica para tráfego engenheiro. E isso vai ser útil também depois, tá? 6. Max. Esse máximo bandwidth nada mais é que a velocidade do link, na verdade, porque o máximo, né, a máxima capacidade de transmissão que eu tenho no link é a velocidade dele. Eu não posso passar da velocidade dele, transmitindo. Isso aqui é a velocidade do link. Não, do link é no link, né? Melhor no link. Máximo reservable bandwidth. A tradução de bandwidth aí é vazão de tráfego, não é velocidade, certo? Ou seja, qual é a vazão de tráfego que o link está transportando. Tá? Quando ele está operando na velocidade dele, tá? O bandwidth e a velocidade são iguais. Tá? Mas, se alguém está usando um link assim, aleatoriamente, tem hora que transmite, tem hora que não transmite, etc., o bandwidth, quer dizer, a vazão de tráfego, é esse valor medido, entendeu? Por exemplo, se eu uso a metade do tempo no circuito, e esse circuito tem 100 megabits por segundo, o vazão de tráfego dela é 50 megabits por segundo, porque eu estou usando a metade de 100. Porque tem hora que eu estou transmitindo, tem hora que eu não estou. Na média, eu transmito a metade. Então, a vazão de tráfego, a taxa de vazão de tráfego, ou seja, bandwidth, é 50 megabits por segundo. E o link tem 100. Né? Então, isso aqui é o seguinte. Por que isso? Porque quando se contrata, isso aqui o usuário está contratando, né? O link, vai usar o link e vai contratar. O
vai haver o usuário sabe que ele vai ter um período que ele não usa. Ele vai ter vazios na transmissão dele, né? Então ele faz os cálculos dele lá e faz, isso aqui, em contabilidade chama overbooking, não é isso? Ou seja, você contrata acima, porque você está supondo que vai haver vazio, né? Estatístico vazio no meio da transmissão. Né? Então, mas isso tem um limite, por exemplo, por isso que é o máximo. Digamos, eu operador, tenho um link de 100 megabits por segundo. O usuário pode querer contratar nesse link 120 megabits por segundo, certo? Por quê? Porque ele sabe que 100 é pouco, porque ele... Não, desculpa, tem que ser menos. Ele pode contratar 80 megabits por segundo, não é isso? Por quê? Porque ele sabe que em 20% do tempo ele não vai estar transmitindo. Então ele contrata 120, né? Oito. Uma reserva de... bandwidth. Aqui, vamos voltar ao circuito com 100 megabits por segundo, né? Quando ele está transmitindo a velocidade dele, a largura de banda, ou seja, ou a taxa de vazão de tráfego, largura de banda, é a mesma coisa. É a própria velocidade, é 100. Mas ele pode contratar 120, porque vai ter uma folga, para ele poder acomodar as variações dele, né? Na realidade, não poderia ser 120, poderia ser 90, né? Pode ser, quer dizer, abaixo da velocidade, né? Na realidade, tem que ser abaixo, porque quando há vazios, a vazão de tráfego cai, né? Muito bem. Então, digamos que o canal é de 100 e alguém contratou, contratou 20, pagando 25. Ou seja, ele botou um overbook aí de 5, né, para acomodar a variação de tráfego. Né? Se ele tiver um momento de pico maior, esse valor de 25 vai acomodar a necessidade dele. Mas ele está pagando 25, mas ele contratou 20. Fisicamente ele contratou 20, que ele contratou do canal. Então estão sobrando 80% do canal, está sobrando. Para alugar para um outro, que talvez nesse 80 ele bote 90, ou alguém pega 30 e outro pega 50, e enfim, vai cortando e vai colocando esse excesso sobre o que alugou, né, para não passando da velocidade física, para acomodar essas flutuações de tráfego do usuário. Mas sempre, na velocidade real, fica uma parte, faz o cálculo dessa forma, uma parte que não foi alugada. Ele alugou 25, mas na realidade ele alugou 20, porque velocidade física que ele contratou foi 20. Os 5 foi o overbooking que ele contratou. Então está sobrando 80. Então, nesse caso, qual é a largura de faixa? Que não foi reservada, está livre.
No caso 80, não? A 100, alguém pegou 20, botou 25, mas fisicamente foi 20. Então sobrou 80. Ou seja, o operador ainda dispõe de 80 megabits por segundo para alugar, da maneira que combinar com o usuário, né? Overbook ou não, mas ele dispõe fisicamente de 80. Vou colocar um 9 aqui em cima, que não está cabendo, chama-se administrativo. Groups. Dando para administrativo groups, plural, certo? O que é isso? Isso é muito interessante. Aí, na versão original dessa RFC, foi feito em cima de um octeto. E esses octetos aqui, eles são limitados em 32 bits, desculpa, 32 octetos, né? 32 octetos. Então, 32 bits. É uma palavra com 32 bits. Muito bem, o que eles fazem? Nesses 32 bits, dá para mandar 32 informações diferentes. Na verdade, é só trabalhar binariamente, ou seja, é ou não é. Com um bit, eu digo para você, isso aqui é branco ou preto, tá certo? Se eu botar um, branco. Se eu botar preto, ou zero, coisa assim, não é? Eu convenciono uma relação, normalmente quando assim tem uma coisa que existe, é um, não existe, é zero. Mas isso é combinar. Dessa maneira, pode levar 32 informações relativas ao link. Por exemplo, essa mão do meu livro aqui. Os exemplos que tem aqui, eu vou ler só. O link tem velocidade superior ou não a um determinado valor. Na verdade? Então, se o link tem mais de 50 bits por segundo, digamos, é 1. Tem menos, 0. O link apresenta retardo inferior a um certo valor. Retardo, né? Tempo de trânsito do pacote. O link tem confiabilidade superior ou não a um determinado padrão. Isso tudo eu posso dizer num bit só. O link se localiza ou não em uma certa área geográfica. Ou porque o usuário não quer, ou porque a operadora não quer, botar um link de uma determinada região é inconveniente, então não bota. Aqui, ó, o link é privativo ou alugado de terceiro. Isso aqui é tipo de operadora, pelo seguinte, porque a operadora vai
fazer um circuito, eu trabalhei na Embratel, né, 30 anos lá, e a gente fazia isso com as operadoras de Telégio da época, né? Ou seja, tinha um link para um determinado local, a Embratel só ia até um ponto, alugava um link da operadora, daquela extensão que está descoberta, juntava e fazia o link, né? Tudo bem. Quando faz isso, né? Então, digamos que você tenha um novo link entre, digamos, Rio e Petrópolis, nesse caso aí. O circuito seria São Paulo-Petrópolis. Rio Petrópolis, a Embratel alugou. Né? Aí, quando vai fazer o link, pode ser que a situação já tenha mudado e a Embratel já tenha um link dela ali, entendeu? Então, por que ela vai pagar aluguel para o terceiro se ela tem o link? Aí vai prevalecer o fato de que é dela. Ou seja, quando vai alugar um link, procurar saber se esse link é próprio ou é de terceiro e dar preferência ao próprio. Tá? O link trafega ou não via satélite. Por que isso aí? Por causa do retardo, do delay. Né? Um circuito por satélite, você sabe que é só ver futebol aí. Lá no botequim, o pessoal começa a gritar, eu de casa já sei que é gol lá do Flamengo, né? Mas entendi. Porque lá no bar é fibra ótica. O meu é Sky, satélite. Claro que o satélite demora mais para chegar. Então eles gritam lá e eu fico sabendo aqui. Tá? Então, em muitos casos em que o tempo de resposta é muito crítico, colocar satélite no meio do circuito lá é ruim, tá certo? Às vezes não, entendeu? Então, é uma maneira também de eliminar, de haver uma decisão baseada nesse bit. Um bit diz que é satélite, um é satélite, zero não é satélite. Então, é suficiente para tomar decisão em cima. Bom, aí surgiu uma outra RFC. Olha, eu vou apagar aqui, tá certo? Imagino que quem quis copiar, anotar, já anotou, né? Vou apagar então, certo? Muito bem, continuando aqui. Veio então uma RFC sete quatro sete um que criou mais 7
Um momentinho. A RFC sete três zero oito, ela estendeu o alcance desses administrativos grupos, porque antes era só uma palavra de 32 bits, né? Essa RFC estendeu para ser quantos quiserem. Eu quero botar 64 informações, eu uso duas palavras dessas. Cada uma com 32 dá 64. Então eu tenho a possibilidade de informar, permitir 64 decisões binárias. Tá? Ah, quer mais? Bota mais um, bota mais dois. Tá? Eu confesso que eu estranhei. Pô, é que tem 32 necessidades desse tipo de informação. Né? Sei lá, parece que não tem, mas tem. Tanto é que criaram, não criaram à toa. Né? Bom, isso aqui foi essa aqui, né? Aumentou. O número de grupos. Essa daqui pode ter sido antes dessa, porque havia espaço lá para isso, né? Só tinha 9 em 32, estava com folga. Esse aqui criou mais 7 grupos. Mais 7 grupos. Todos eles voltados a delay. Então tem aqui, eu não vou escrever, um link delay, link de delay mínimo e máximo, variação de delay, perda de quadros no link, esqueci o que não é velocidade, é a média lá. Largura de banda residual, largura de banda disponível, deve ser disponível diferentemente daquele unreserved, porque senão estaria duas coisas para a mesma coisa. Né? E largura de banda utilizada. Então foram criados e incorporados. Então hoje tem mais esses tipos de grupo aqui, né? Bom, isso aqui então são 9, 16. Então tem 16 grupos. Naquela figura, lado esquerdo aqui, lembra que tinha o TLV. Embaixo do TLV, os sub-TLVs. Cada grupo desse aqui, ou seja, cada um bit desse, representa um sub-TLV lá. Então lá já tem, no momento, 16, talvez tenha até mais que eu não saiba, 16 sub-TLVs naquele quadro, tá? Cada um representando um grupo. Fora os outros tipos de informação que tem, que não são grupos, né? Muito bem.
Com isso, eu mostrei o que a operadora oferece aos usuários para fazer o circuito com engenharia de tráfego, né? O que os links dela podem oferecer. São 16 possibilidades no momento, né? Talvez com mais. Para o usuário, em cima disso, preparar o LSP dele, né? Como eu falei, isso tudo vai para a TED e fica guardado na TED esperando chegar pedido de usuário. Vem um, vem outro, a TED está ali. E tem uma base de dados também, chama PCC, PS Computation, não me lembro se outro C, que é para as informações do usuário. O usuário também deposita ali para dali ir para o PCE para bater um com o outro, né? Então, vamos ver o lado do usuário. Né? O usuário também tem suas solicitações, suas necessidades, né, em termos de desempenho, né? E que vão ser cotejados contra a TED, né, onde estão as informações da rede que o protocolo carregou para as bordas e lá foi depositado nas TEDs dali, né? E tem, já no PCC estão as informações de usuário, sendo colocado ali. Então vamos ver, mais ou menos isso aqui, por exemplo, ou isso, etc., onde caracteriza uma necessidade de tráfego, é chamado no padrão de classe de tráfego. Classe de tráfego. São esses aqui, né? Vamos botar aqui uns exemplos. Assim, deixa eu dizer uma coisa. Foi ainda lá no lado da operadora, foi criado mais um sub-TLV chamado SRLG, que significa Shared Risk Link Groups. Então vamos lá, Shared Risk Link Group. Isso é simplesmente o seguinte, é informar para o usuário, por esse parâmetro aqui, esse atributo, parâmetro, quais são os meios de transmissão que estão sendo usados ali e onde estão eles. Por quê?
Porque por causa do backup. Eu não devo botar o backup. Por exemplo, eu tenho uma fibra ótica. Usei uma dessas fibras óticas para o circuito. Se eu botar nessa mesma fibra ótica o backup, se a fibra ótica pifar, pifa os dois. Vai o principal e vai o backup. Então, essa aqui é para identificar os meios de transmissão para que o usuário evite, né? Evite colocar o backup no meio, no mesmo, sujeitando-se às mesmas condições de transmissão. Separa, né? Para que se pifar um, o outro continua funcionando. Né? Bom. Eu vou ler aqui, porque inclusive o tempo já está bem pesado aqui, os atributos de classes de tráfego. Ou seja, a classe de tráfego é aquilo, então, cada classe de tráfego é um atributo desse aqui, né? Então, isso é que o usuário manda, né? Atributos de parâmetros de tráfego. Ou seja, de lei, etc. Vai mandar para poder comparar lá no PCE. Né? Atributos de afinidade de classe de recurso. Isso nada mais é do que aqueles 32 que depois multiplicou. Né? Então o usuário manda ali mesmo, para bater um contra o outro, o que ele quer. Ele não quer link, ele não quer um link via satélite. Então ele registra isso lá. Né? Ele quer um link que não tenha uma disponibilidade de faixa passante, né, acima de tanto. Registre isso lá, entendeu? Nos 32 bits, ou depois passou a ser 64, o que quiser, né? Então, são esses atributos. Atributo de adaptabilidade. Adaptabilidade, né? É a possibilidade de haver mudanças na rede e o usuário encaixar aquilo, tá certo? Adaptatividade, ou seja, o que ele tolera de mudança, falhas, etc., ou não tolera. Vai dizer isso também para escolher, o operador escolher um canal, né, que satisfaça isso que puder. Né? Atributo de preempção. Preempção é furar a fila, certo? No caso, para recurso. Então é o seguinte, um usuário, eu entendo isso dentro de um mesmo usuário, mas eu já li que é entre diferentes usuários. Não pode, eu não vou aceitar que venha um outro usuário e me tome um recurso que eu estou usando lá. Então tem 4 classes aqui. É o preemptor enabled, quer dizer, um preemptor que está habilitado, né? Um non-preemptor, um preemptable, e um non-preemptable. O que acontece aqui? Esse non-preemptor e o non-preemptable, o non-preemptor é um infeliz lá, uma classe
que não tira recurso de ninguém. Ele não preempta, tá certo? Lá, se tiver, ele pega. Se não tiver, ele fica quietinho lá, entendeu? O non penetrable, ao contrário. O non penetrable não cede para ninguém. Não adianta pedir que ele não dá, entendeu? Ele não vai tirar depois. Ele não tem essa possibilidade. Agora, tem um jogo entre o preempto, enabled, e o preemptable, certo? Então, digamos que o preemptable está disputando um recurso de rede com o preempto enabled. Isso aqui tem uma prioridade aqui, tem 8 prioridades. Então, se a prioridade do preempto enabled for maior do que o preemptable, o preempto enable assume o recurso, entendeu? Se a prioridade não for maior, eu na realidade não li isso aí, mas deve ser um critério qualquer para desempatar aí, né? É um desempate. Quem pediu primeiro, por exemplo, né? Então é isso aí, né? Tem um atributo de resiliência. É o usuário dizendo para a operadora o que ela tolera em detecção de falhas, e o que ela aceita, né? Se tiver falha, reroteia para o melhor, quero isso ou não quero, entendeu? Tem um jogo aqui. Certamente ser acompanhado por pagamento, né? Eu não vou querer um negócio pior pagando a mesma coisa. Eu trabalhava na área comercial por muitos anos lá, então a gente sempre falava isso, ó, se você der 2 chances pelo mesmo preço, claro que vai pegar melhor. Quem é trouxa de... né, vai pegar o melhor. Então, ou faz uma diferença no preço ou acaba com isso. Porque pode haver reroteamento da classe de tráfego afetada. Porque isso daqui, essa preempção, não é só antes de ter o recurso, não. Um toma do outro já funcionando. Tá? Quer dizer, eu estou aqui funcionando com um recurso da rede aqui, aí vem alguém que está acima de mim na prioridade, um prêmio neighbor, e me toma, tira e eu fico fora, certo? Eu estranhei isso, mas está escrito que é assim, entendeu? Porque, pô, o usuário vai chiar, pô. Peraí, pô, o outro usuário me toma, pô. O que é isso, pô? Ah, e a possibilidade de haver reroteamento de classe de tráfego afetada se houver uma alternativa com recursos suficientes. Quer dizer, o usuário aceita que reroteie desde que haja uma opção melhor. Opção suficiente, não melhor, suficiente. Tudo bem, eu vou ficar na mesma, pode mexer. O terceiro, há retroamento de classe de tráfego afetada para qualquer alternativa existente. Aí é pesado, quer dizer, reroteio para qualquer coisa. Eu estou numa situação cômoda, que boa, eu vou ser reroteado, a minha classe, o meu tráfego vai ser reroteado para uma situação pior. Aqui tem suficiente, está sobrando essa aí, bota aí. Né? E a quarta hipótese é a combinação dessas possibilidades. Bom, e o atributo de policiamento? Quer dizer, são as ações que devem ser tomadas pela rede quando uma classe de tráfego torna-se não compliant, isto é, quando ela excede os parâmetros de tráfego negociados. Ou seja, excede, não cumpre, né? O usuário não cumpre determinadas coisas que foi combinado. O que a operadora pode fazer? Certo? Isso é negociável, né? E acabou aqui. Né? Bom, então, com isso eu acho que vocês ficaram, boa ideia,
do que é engenharia de tráfego e como é que ela funciona no MPLS-TE, que é o protocolo OSPF-TE, ou ISS-TE também. Agora, depois tem, ainda dentro da engenharia de tráfego, a sinalização. Isso certamente não vai ter em segmento aeronáutico. Em segmento não tem sinalização. Vai ser vão arranjar um jeito lá para fazer engenharia de tráfego, né, sem usar sinalização. Isso que estão vendo, eu vou estudar o máximo que puder para trazer. Então, na próxima apresentação, eu estou pensando em falar sobre a sinalização no SPF-TE, ou seja, no MPLS-TE. Ainda que isso não vai servir de modelo para segmento aeronáutico, por essa razão que vai usar a sinalização e o outro não usa, né? Mas como aprendizado, para vocês ficarem sabendo como é que funciona o MPLS-TE em termos de sinalização, talvez valha a pena. Eu vou, se vocês quiserem, bota aí no sistema, vocês querem ou não isso aí. Pula e vai direto para segmento aeronáutico, ou fala sobre sinalização pelo RSVP-TE, os nossos reservistas de protocolo TE, que é a sinalização para o MPLS-TE. Ok, até a próxima.